Quando o Senhor me envia a qualquer uma das suas nações e pede para vocês se arrependerem, as a door of reprieve, a breather of grace from God. Então você pode ver, é como se o Senhor estivesse abrindo uma porta de alívio, um sopro de Deus. É por isso que você vê que o Quênia é uma nação abençoada. That on every occasion when the Lord speaks, they go straight into repentance in sackcloth. Quando o Senhor fala com o Quênia, eles imediatamente se arrependem em pano de saco e em cinzas. Vocês viram agora que o Senhor falou de um grande avivamento que está vindo ao Quênia hoje. E ele falou a respeito do tremenda unção de cura que ele derramou sobre mim. Então nós vimos aleijados, o momento exato quando aleijados levantaram no Quênia e começaram a andar. Muitos aleijados na terra do Quênia vão andar quando nós fizermos este serviço de cura. Mas na semana passada o Senhor mostrou em um sonho juízo. Ele me mostrou os quenianos correndo por suas vidas. Mas desde hoje a história mudou. Depois que eles se arrependeram, o Senhor disse que ele virá para curá-los. Quão lindo é arrepender-se diante do Senhor. Então vocês veem que as minhas palavras ainda estão quentes, a minha língua ainda está quente sobre a Nigéria. O Senhor está exigindo arrependimento. Eu já recebi o arrependimento da arcebispa lá, que está supervisionando a Nigéria agora, Sua Excelência, a ex-senadora da Nigéria. A Sua Excelência, ela era uma primeira-dama, ex-primeira-dama de uma dos estados, e ela agora está supervisionando a igreja lá. E no arrependimento dela, ela disse: não, nós caluniamos e ferimos as pessoas dos dois mais temíveis profetas do Senhor. Isto foi uma malícia, uma afronta. Nós ferimos as pessoas dos dois profetas de Yahweh. Para onde nós correremos? Então, eu recebi alguns pastores de outros ministérios. Eles também escreveram por arrependimento e clamando por arrependimento da Nigéria, na Nigéria, arrependimento nacional na Nigéria. Então é o meu desejo e a minha esperança que a Nigéria observe um arrependimento nacional e obedeça as palavras que eu falei em Port Harcourt, na Nigéria. Hoje, eles vieram e levaram de uma instituição de aprendizagem mais alta. Eles não levaram meninas, eles levaram mulheres. Já em universidade. Pessoas que estavam sendo treinadas para se tornar professoras, médicas, enfermeiras, advogadas. As pessoas queriam ter projeção no país. Eles levaram para destruir. Quando o Senhor fala com uma nação,
I know for a long time Ninajua kwa muda Eu sei que mrefu por muito kabisa tempo there has been a season of drought when the earth tem has not seen the prophets of acontecido, Yahweh. estava acontecendo uma estação de seca, quando a terra não tinha visto os profetas de Yahweh. And now again the prophets of Yahweh have appeared on the earth. Então mas agora os profetas de Yahweh apareceram na terra. The Lord will now hold nations to O account. Senhor agora pedirá contas das nações. Look at what the words of my tongue are doing to Nigeria. Vejam Breaking o que as news today, palavras da minha It's língua running estão on fazendo today. com a Nigéria. Breaking news hoje está acontecendo hoje. Habari za hivi punde leo hii inapeperushwa leo hii. And I waited for a long time, says the Lord, for E eu Nigeria esperei to por repent. muito tempo, diz o Senhor, para a Nigéria se arrepender. Kwa Nigeria kutubu. I waited for a long time, asemai Bwana, for Nigeria to repent. E eu disse, o Senhor disse, eu esperei muito tempo para a Nigéria se arrepender. And they E did eles not. não se arrependeram. Hawakutubu. Look at the words of my tongue. Vejam the o words que of as judgment, palavras da how minha the língua, judgment as of the palavras two do prophets of juízo dos Yahweh dois profetas do Senhor que estão devastando a Nigéria. A besta está devorando a Nigéria de acordo com as palavras da minha língua e as nações estão assistindo. Ya hukumu jinsi ambavyo yanaathiri kabisa na kuangamiza Nigeria. Huyo mnyama anararua kabisa Nigeria, nayo mataifa yanatazama. And that is the worst thing E that can esta ever é a happen to a pior nation. coisa To a que pode woman and then to acontecer a nation. com uma nação, com uma mulher e com uma nação. É a pior de todas. Sana zaidi ambalo laweza For them kumpelekea to be mwanamke. taken Para and eles, raped. elas serem levadas e então estupradas. That means raping the Isso é nation. como se estuprasse a nação. And in that prophecy, E you hear me naquela say profecia vocês that me an army ouvem coming dizendo from the que north to stop exército Nigeria. está vindo do norte para atacar, para invadir a Nigéria. Jeshi likija toka kaskazini na kisha kuteka Nigeria. Developing a similitude with the Desenvolvendo prophecy uma of Jeremiah semelhança com for a Jerusalem. profecia de Jeremias para Jerusalém. Kabisa na ule unabii wa Yeremia kwa Yerusalemu. Terrible time. Tempo Wakati terrível. wa kutisha sana. And this night, the Lord was showing me how they were being taken, E nesta noite o Senhor me mostrou como que elas estão sendo levadas and also how they were e being também defiled. como que elas estão sendo estupradas. É um tempo Ni wakati terrível. wa kutisha. The Lord Yahweh is demanding for O Senhor Yahweh está exigindo arrependimento. And he said E ele disse Akasema that the beast is devouring que a Nigeria besta está and devorando a humiliating Nigéria, está humilhando a Nigéria. anararua kabisa Nigeria na kuiaibisha Nigeria. while the nations observe, they Enquanto watch. as nações estão observando, estão And assistindo. yet the solution is right Entretanto, there. a solução está bem ali. That Nigeria should Que a repent. Nigéria tem que se arrepender e apartar-se do pecado. That they should organize a national day of repentance. Que eles têm que and organizar invite um the dia two prophets nacional of de Yahweh to arrependimento lead them e pedir before the para o Lord Yahweh Senhor, os dois himself. profetas do Senhor, conduzi-los diante do próprio Senhor, Yahweh. wawili wakuu wa Yahweh ili kwamba wapate kuwaongoza mbele za Bwana Mungu Yahweh mwenyewe. And recently the Lord spoke with Recentemente, me o when I was Senhor praying for falou Nigeria. comigo enquanto eu estava orando pela Nigéria. Nilipokuwa ninaiombea Nigeria. And I was worried about Nigeria. I was Eu praying for estava Nigeria. preocupado com a Nigéria. Eu estava orando pela Nigéria. And then when I fell Então, asleep, quando eu adormeci, then the Lord said that if they então o had listened Senhor to me you disse, se eles tivessem te ouvido and e se repented, arrependido, I would have, you say I ele would have disse, o chased Senhor away disse, the devourer. eu teria expulsado o devorador. I know you are living in a modern time. Você sabe que nós estamos vivendo em um tempo moderno. Remember that you are serving the ancient Mas God of lembre-se que Israel. nós estamos servindo ao Deus antigo de Israel. And so, blessed Então, people, povo amado, tonight we have such a power-packed nesta message noite here. nós temos uma mensagem muito poderosa aqui. And this message is anchored on the vision of the coming of E the essa Messiah. mensagem está ancorada na visão da vinda do Messias. I know with a few announcements before I Eu begin, tenho alguns anúncios para fazer antes de começar. we have suspended all the sessions of the National Council in the Nós College of Bishops. suspendemos todas as sessões do Conselho Nacional dos Bispos, as And reuniões. so we had also intended to have another session
with all the overseers. There are quite a few Nós thousands of também them. queríamos ter uma reunião com todos os supervisores, com os milhares deles, The regional os overseers. supervisores regionais. And then after that, we don't know how many thousand, probably 20,000 Talvez nós pastors. tivéssemos Also, we needed to have a session with them. 20 mil pastores, então nós iríamos começar a ter reuniões com eles. We don't know the numbers until now. I don't Eu know. não sei os números até agora, But whatever the thousands who were preparing to meet mas with them, qualquer que seja o número dos milhares, nós estamos nos preparando para but now, encontrar com because of eles. the words I Mas spoke por causa December 1, das palavras the que year eu falei 2015, em 1º de dezembro do ano de 2015, when I said there is a big disease quando eu coming disse to the que há uma earth, grande enfermidade vindo à Terra, and I said it's coming from e eu Asia, disse, ela está vindo da Ásia. and I said it will throb, it will shake the whole E eu earth. disse que iria pulsar, iria sacudir a Terra inteira. Then I said there would be lack of equipment. Então eu disse que haveria falta de I equipamento. mentioned India by name and the culturing that's going Eu that will go on mencionei there. a Índia por nome e a cultura que eles iriam estar fazendo lá do Now vírus. you see, even today, I think yesterday, Então você vê que até plane mesmo arrived ontem with vaccines from India. um avião Today. chegou no Quênia trazendo vacinas da Índia. And so you can tell when I Então said você in pode India, I dizer talked quando to eu some disse na doctors Índia there, que eu falei and com the alguns doctors were saying, médicos "We need lá to do this, e this os and médicos culture." disseram, Meaning it's a new nós temos disease que pegar with uma no amostra e fazer cure cultura, and need significando research. que é uma nova enfermidade que não tem cura, então eles têm que fazer pesquisas para encontrar a cura. Nikazungumza na baadhi ya madaktari pale, kisha madaktari pale wakasema ya kwamba tunahitaji kufanya utafiti kwa sababu hili ni gonjwa jipya na pia halina tiba. That means the Lord was saying that that is a new Isso disease. Make sure to significa Swahili is right on. que os médicos estavam dizendo que é uma nova enfermidade That has no que não cure. tem cura, Whose identity, the pathogen needs to be identified. cuja to know exactly identidade the identity os of the patologias precisam The identificar disease-causing agent. para então identificar a patologia desta enfermidade e a cura. And so, Então, Kwa hivyo those words are still very hot. They're still very hot on my então tongue. estas palavras ainda estão muito quentes na minha The língua. words that brought the coronavirus, As palavras saying no que equipment, trouxeram o coronavírus, e ele disse, nós não temos equipamento, saying it would come dizendo from que Asia. viria da Ásia. You can see how the entire earth until now 1 year, Então 3 você months, vê que are grappling with the words of toda my a Terra, tongue. em Breaking mais news pouco every anos de single day on em all ano e news 3 outlets meses, globally. fechou The a words Terra inteira that I e spoke December todos 1, os noticiários 2015. globalmente só falam nisso. As palavras que eu falei no dia 1º de dezembro de 2015. unang'ang'ana na hivi virusi vya corona, maneno ambayo nilizungumza tarehe 1 Desemba mwaka 2015. And in Kenya now, again, the rate has grown No up. Quênia has gone up. agora o índice agora aumentou. And we have suspended all meetings of the E National nós Council and suspendemos College of todas Bishops. as reuniões do Conselho Nacional dos Bispos. And we have also tightened Nós our também protocols in churches. tornamos Observe mais every rule the rígidos government os has set in nossos place must be protocolos observed. na We igreja must wear masks e dizendo que proper, todas as regras têm que covering ser the nose, observadas not under the nose. rigidamente e as máscaras têm que cobrir totalmente o Every nariz rule e the government o has put in queixo. place must be obeyed in this Todas church. as regras que o governo determinou têm que ser obedecidas nesta igreja e neste ministério. But I'm glad that in our churches you find that there are masks, there are extra Mas masks. eu estou and feliz everybody que nas knows that they igrejas wear eles above têm the nose, máscaras e and máscara everything is extras being observed, e washing of as hands máscaras with cobrem o sanitizers, nariz sanitization. e está tudo em You, ordem, eles there's têm vacuuming going on and, higienização, not vacuuming, but they call lavagem it, de mãos, fumigation going então on. está So acontecendo every single também protocol is being observed to the desinfecção dos ambientes, tudo está sendo colocado em ordem de acordo com as ordens do governo. Hadi kufunika pua na pia kunawa mikono na maji mengi na pia kunyunyiza dawa na pia kutumia ile sanitizer ama kiyoezi, kila kitu inazingatiwa kabisa kwa herufi. And we know too well E nós sabemos muito bem that the instruction is to have 1/3
of the population of the church at every single service, que with regular a intervals of população sanitization and que nós fumigation. podemos fazer na igreja é ter 1/3 apenas de toda a igreja e então fazer uma dedetização entre um grupo e outro. Na kisha kuzingatia kila maagizo yaliyowekwa. Jesus is Lord. Jesus é Yesu ni Senhor. Bwana. The words of my As tongue. palavras da minha língua. When I spoke to the nations of the earth and asked them Quando to eu repent, falei com as nações da terra e pedi para eles se arrependerem e se apartarem do and pecado prepare for the coming of the Messiah that e I se have seen. preparar para a vinda do Messias que eu vi. I have seen the coming of the Eu vi a Messiah. vinda do Messias. And the church, the Messiah takes is a holy and E a glorious igreja church. que o Messias leva é uma igreja santa e gloriosa. I've seen the church also appear inside heaven before the throne of Eu vi a Yahweh, the throne igreja of que God. aparece dentro do céu, diante do trono de Yahweh, diante do trono de Deus. Eu estive no céu And I've seen the church appear and e worship eu vi a there. igreja That's the prophecy aparecer I'm e saying today. adorar lá. Esta é a profecia que eu estou dando hoje. Huo ndio unabii ambao ninapeana leo hii. That means just as the coronavirus Isso was fulfilled, significa so this will que also be assim fulfilled. como o The hour coronavírus will come and cumpriu-se, shortly soon, esta when profecia you will need também to vai appear se before the cumprir e throne of muito God, brevemente if you're born again quando você Christian, vai ter and que worship comparecer before the diante throne as do the trono de tribulation Deus, se sweeps você é um the earth. cristão nascido de inamaanisha novo, kwamba kama e vile tu então você maneno vai yangu estar kuhusu adorando virusi vya diante do corona trono de Deus, ilipotimilizwa, enquanto vivyo a hivyo pia tribulação unabii estará huu utatimilizwa arrasando hivi a terra. karibuni, nanyi mtasimama mbele za enzi ya Mungu Baba Jehova Yawe na kumwabudu Mungu muumba wa mbingu na dunia. The words of my tongue are still very hot. As palavras da minha globally língua on the ainda estão coronavirus, muito the quentes prophecy of globalmente. December 1, 2015. A profecia de 1º de dezembro de 2015. Kuhusu virusi vya corona, unabii niliopeana tarehe 1 Desemba mwaka And you see that the 2015. words of my tongue have no E vocês segregation. veem que as It does not palavras matter da you are minha leader língua or not. não faz distinção, não importa se você é um líder ou não. Haijalishi wewe ni kiongozi ama hapana. Says the Lord Diz of o hosts. Senhor dos Asemaye Bwana wa exércitos. majeshi. Everybody globally, the Lord has now brought them under the jurisdiction of the Todos authority of the words globalmente, of my tongue. o Senhor os Globally. trouxe debaixo da submissão, da jurisdição, da autoridade das palavras da minha língua. Todos. The words I spoke December 1, As palavras que eu 2015. falei em 1º de dezembro de 2015 estão devastando a face da terra, todas as nações da terra. To confirm Para to you confirmar para vocês that ever since I called the Lord Yahweh my friend, God the Father, Que- to come in the cloud of his que as glory palavras and da visit minha me. língua trouxeram o Senhor Jeová Yahweh vir até mim na nuvem da sua glória. Jeová Yahweh, meu amigo, sobre a tenda da reunião. Em Kisumu, Em December Kisumu. 19, this was December Isto foi no 22nd, dia the year 22 de dezembro 2019. do ano de 2019. Then one of the second prophets, one of the two prophets surpassed the other and he took the lead mission. Então, He became esta the lead foi a of the mission reunião now. onde o outro profeta assumiu agora a liderança da missão. Ele agora é o líder da missão. The one that was in Egypt took the Aquele lead que now. estava no Egito agora assumiu a liderança agora. The one that God the Father Aquele visits, he alone, God the Father Que visits in the cloud somente like a this, he Ele, alone. Deus Pai, visita na nuvem da sua glória. Somente a Ele. The one that called the locusts in Aquele Egypt. que chamou os gafanhotos no The Egito. one that called the Aquele diseases que in chamou as enfermidades no Egito. So you see that ever since I called God the Father to Então visit, ele disse: desde que eu chamei Deus Pai para me visitar, e ele veio na sua densa e escura nuvem que moveu Israel para o deserto, através do deserto. the earth has never ever been the same again. Desde que esta nuvem veio, a terra nunca mais foi a mesma That's why you see now novamente.
The É coronavirus por isso que você vê agora o coronavírus devastando a Terra e trazendo a versão global do lockdown que aconteceu no Egito naquele tempo. kabisa ulimwengu wote mzima na kuleta kule kufungiwa ambako kulikuwa katika Misri katika Biblia. The Lord Yahweh is calling O on the Senhor nations of Yahweh the earth está clamando para as nações da terra se arrependerem e se apartarem do pecado, e esta é a hora para fazer isso. Eu vi o Messias vindo. And in the vision of the Lord, E das visões do Senhor, eu vi que o arrebatamento tinha acontecido e as pessoas estavam correndo por toda a terra. E saindo das casas e dizendo, Jesus veio. E muitos deles estavam chorando e gritando. Eu vi muitas lágrimas. Então, em uma das outras visões, o Senhor me colocou em um caminho, em uma estrada, e a voz do Senhor estava vindo do meu lado direito. E ele estava falando comigo a respeito da igreja para a qual ele estava me enviando na terra. E ele estava andando comigo, o Senhor Yahweh. E a sua voz estava vindo do meu lado direito, um pouco atrás, assim. Então, ele me enviou para a igreja e disse, vá para ele e diga para eles se prepararem para a vinda do Messias. E quando eu cheguei, quando eu entrei na igreja, quando eu cheguei a eles, assim que eu tive contato com eles e anunciar para eles se arrependerem, retornarem à santidade e receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador e preparar os seus corações para a gloriosa vinda do Messias. Wao namna hii, halafu nikawatangazia ya kwamba wapate kutubu na kujiandaa katika mioyo zao katika uhaki na utakatifu na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Naquele momento exato, pum, o arrebatamento aconteceu. Unyakuzi ukatendeka. E eu me lembro que enquanto eles estavam se preparando e se arrependendo, as vestes se tornaram longas das senhoras, e então em um pequeno espaço de tempo, muito rápido, eu não sei, não posso avaliar o espaço de tempo naquela visão, as vestes mudaram, se transformaram. O arrependimento estava glorificando-os diante do Senhor. Então, repentinamente, eles desapareceram da minha frente. Então eu ouvi as TVs e as rádios em toda a terra anunciando que as pessoas haviam desaparecido e eles estavam indo nas estações de polícia, nas delegacias de polícia para avisar que os seus amados haviam desaparecido, para reportar que os seus amados haviam desaparecido. E eu me lembro que o Senhor me trouxe a esta rádio em particular, onde havia dois jovens transmitindo nesta rádio. Nakumbuka vyema kabisa wakati ambapo Bwana alivuta umakinifu wangu kwa redio fulani, mahali ambapo kulikuwepo na vijana wanaume wawili wakitangaza. And one of them is wearing a white shirt which is curved. The way they are curved at the edge like this. Está usando uma camisa branca daquela forma como eles fazem assim uma curva do lado na camisa, do lado para fora da calça. Aquela rádio era aquela que agora estava começando a avisar as pessoas, não, foi o arrebatamento que aconteceu. O arrebatamento aconteceu e as pessoas foram levadas para o céu. Unyakuzi ndiye imetendeka. Ile unyakuzi ambalo mumesikia Biblia imekuwa ikitangaza itatendeka, ndiye imetendeka. It is the rapture that has happened. The rapture that you've heard the Bible talk about for a long time
has happened. People have been snatched by Jesus Então, into o the kingdom of glory. arrebatamento tinha acontecido e as pessoas tinham sido arrebatadas por Jesus e levadas para o reino da glória. And I remember that I began to walk down that road and I E eu took me a left, lembro I que eu branch comecei a left. andar It went a naquela little bit estrada. Então eu up the peguei slope, a little bit, but o I lado took left. esquerdo, nós subimos uma pequena colina, então a estrada fazia uma separação e eu me lembro que eu tomei a esquerda. Então havia um grande supermercado, um grande shopping center, um shopping center lá. And so when I entered there, when the Lord brought me in there, then Então I quando saw eu entrei, somebody wearing o a Senhor military hat. me fez entrar lá, então eu vi alguém usando um cap militar. And you can see the flowery decorations on the E eu front part of podia the ver hat. The as flowers flores, that are havia uma decorated in decoração front. com flores na parte da frente daquele cap, daquele chapéu. And then another one also Então next uma to him. outra pessoa também ao lado dele não estava vestido como militar And they were talking this e eles woman, estavam falando com essa mulher. this Esta particular mulher em woman. particular. So that's now inside the mall, the shopping mall. As you Então, want to enter agora into eles the estavam supermarket dentro side of daquele it, supermercado, that is where it was dentro happening daquele before you shopping enter. center, e eles estavam do lado de fora decidindo quem iria entrar. And so the Lord brings me very close. I get to hear what they are Então o discussing with Senhor this me woman. traz muito perto, então eu pude ouvir o que eles estavam discutindo com essa mulher. And then I heard this man in military uniform asking Então the eu woman, ouvi este homem que estava vestido como militar perguntando para a mulher: didn't I ever see you as a pastor? Do you mean to tell me you are not a acaso pastor? eu não te vi como pastora? E você está me dizendo que não é pastora? Why do I feel like I have seen you pastoring Por the que church? será que eu sinto como se eu tivesse visto a senhora And that woman kept saying, pastoreando no, uma I'm not igreja? a Aquela pastor. mulher continuava dizendo: não, eu não sou pastora. O senhor está enganado, eu acho que o senhor me confundiu com outra pessoa. I am not Eu a não pastor. sou uma pastora. Maybe you are confusing me with Talvez o somebody senhor else. esteja me confundindo com outra pessoa. And the other one was also asking, why do we feel that we know you as a pastor? We've Então seen o you outro as a começou a pastor perguntar: for a por long que time." você está dizendo que não é pastora? Pois eu vi você pastoreando por muito tempo. She said, no, I'm not a pastor. You're mistaken. Não, ele está dizendo: não, você não é um pastor, você está enganado. And the Lord makes me know that Então she is o a Senhor pastor. She me was a faz pastor, saber but que she now ela denied é uma Jesus. pastora. Ela é uma pastora, mas agora está negando Jesus. Remember when Peter denied Jesus? Lembrem-se quando Pedro negou a Jesus. When now the thick of it came into play. When E finally agora, now the hour of persecution arrived. quando eles viu que a hora da perseguição tinha chegado. And then after that, Então then depois they looked disso, at her, they looked eles at her olharam again. para Then after that, ela. they put a mark Então on olharam, her forehead. olharam, então colocaram uma marca na testa dela. And they allowed her to enter the Então shop. eles permitiram que ela entrasse no shopping. Então eu vi ela comprando lá. Then on the other side is the Então exit. do You see a outro lot of lado tellers era a a lot of tellers saída are e there. havia muitos caixas lá. So I see her paying, Então and eu then vejo after ela that you go like pagando that for the main e então exit. ela pagando, então depois disso você virava assim e ia para a saída principal. A hora está vindo When it will not be possible onde to não worship será Jesus. possível adorar a Jesus. So when the Lord accords and affords a Então nation quando o or Senhor nations the privilege and avisa para uma opportunity to nação e repent, dá a ela o privilégio de receber o anúncio e se arrepender, you should grab that você chance tem que agarrar essa oportunidade and repent and prepare e for se the kingdom of arrepender glory. e se preparar para o reino da glória. And so this Então, message is anchored esta on the vision of the mensagem coming of the está Messiah. ancorada na visão da vinda do Messias. And we saw very clearly E nós last vimos time we muito were here, claramente da última vez que nós estávamos aqui, during our midweek durante o service, nosso culto do meio da semana, that there was a fall in que heaven. houve uma queda no céu.
that one of the main angels of God, the que cherub dos of God, anjos cherub of God, principais de Deus, o querubim de Deus, kabisa wa Mungu, kerubi wa Mungu, called chamado aitwaye Lúcifer, the one who was in charge of worship before the aquele Lord, que estava encarregado da adoração diante do Senhor, the one that used to lead everybody before God aquele in que worshiping costumava Yahweh. conduzir todos à adoração a Yahweh, diante de Yahweh. We don't know for how many trillions of years, the eternity Nós of the não eternity. sabemos por quantos trilhões de anos, de eternidade a eternidade. And then you saw that he staged a Então rebellion. você vê que ele então começou uma rebelião. And I warned E eu, nami nikawaonya that eu- this aspect of the e eu fall, adverti whereby you vocês serve the que Lord for este some time, and then aspecto later da on you queda, say, how about onde me? você How about serve me? o Senhor por How can I algum get tempo, something então to você benefit diz, me? e quanto a That mim? Como que alguém, eu posso conseguir alguém para me beneficiar? Este tipo de egocentrismo. What can I O gain que eu from vou this? ganhar com isso? How can I take something O for que eu myself? vou receber? Como eu vou receber algo para mim So mesmo? that has transcended. It has come, and it has reached even Nós the pulpit vimos right que now in the isso church. aconteceu e chegou até o púlpito agora mesmo na igreja. Esta mesma enfermidade que alcançou a Lúcifer e o fez cair. And then a war broke Então uma out guerra começou between Michael, the archangel entre of Yahweh, Miguel, o arcanjo de Yahweh, and then e Miguel talks about the Lord. fala a Who can be like you? respeito Who is do like you? Senhor. Quem é como tu, Senhor? And then he staged the fight. Então, He fought ele Lucifer, he foi fought batalhar, Satan. ele batalhou contra Lúcifer, ele batalhou contra Satanás. And the devil with his fallen E o angels, diabo com they seus staged anjos the fight back. caídos, They fought back. eles lutaram contra, eles revidaram. Then they were flashed Então to the eles earth. They foram had no power. They were not lançados powerful para a enough. terra God porque is eles always não more tinham powerful poder. than Eles anybody não else. foram poderosos o suficientes. Deus é mais poderoso do que qualquer outra pessoa. Aleluia! I know that we are Eu trending sei number que one nós on Twitter estamos globally trending now, número 1 no Twitter agora. beating all the footballs and everything Nós happening estamos globally. vencendo, pondo fora todo o futebol e tudo que está acontecendo agora globalmente. But at this time, I want to ask Mas you one neste thing. tempo eu quero perguntar uma coisa para vocês. Are you aware that when you take Jesus as Você Lord está and Savior of ciente your de que life, quando you você share that recebe victory? Cristo Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, você é participante desta vitória? Regardless whether you're in the island of Maldives, Independentemente se você está na Ilha das Maldivas, whether you're in Australia, ou se New você Zealand, está United na States, Austrália, Canada, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá, Africa, Asia, África, Europe, Ásia, Europa, Russia, Moscow, Rússia, St. Petersburg, Moscou, São Petersburgo, Almaty. Almaty. It does não not importa, matter. Haijalishi. Belarus. Belarus. Are you aware that if Você you make up sabia your mind que se tonight você and decidir receive nesta Jesus noite as your Lord receber and Jesus Savior, como seu you'll be Senhor able e to Salvador, share in você that poderá privileged victory. compartilhar desta vitória privilegiada usiku wa leo na kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wako na Bwana wako. Hivyo basi utapata ile fursa tunukiwa kushiriki katika ushindi huo. And we E nós saw vimos that when he was que flushed quando down ele to foi the earth, he lançado went to para a disturb terra, man in ele the Garden quis of Eden. perturbar o homem no jardim do Éden. Alienda kumsumbua mwanadamu katika bustani la Edeni. That old Aquela serpent, velha Yule serpente, nyoka wa zamani. the dragon. o dragão. Joka. And we saw very clearly that resistance that the enemy launched against God, Então, esta resistência que o inimigo lançou contra Deus
kuzindua dhidi ya Mungu. It became the greatest war that has ever Tornou-se existed a maior since guerra creation. que já existiu desde a criação. Ambalo limewahi kuwepo tangia uumbaji. And we read also from Isaiah chapter 14. E nós lemos em Ezequiel 14, em Ezequiel 28 e Isaías 14. And so the narrative of the Lord Então nós vimos que a narrativa do Senhor descrevendo a serpente Lúcifer antes da queda, ele era glorioso, ele era adornado com as pedras preciosas mais caras, o berilo, o topázio. Kabla ya mwanguko alikuwa amepambwa kabisa na yakuti samawi, yaspi, with turquoise, com turquesas, com crisólito, with com ouro. and that his mouth sang like an instrument. E a boca before the Lord. dele cantava como um instrumento diante do And his Senhor. hands were like one playing very E as beautiful mãos deles instruments of high é como caliber. se tocassem lindos instrumentos de alto calibre. He was a moving worship, a moving E ele se instrument. movia com adoração. Ele era uma adoração ambulante, instrumento ambulante. Então o orgulho o consumiu. Você está ciente de que o orgulho é a maior causa de queda nesta geração também? And then we saw in Ezekiel Então nós also the vimos em narrative Ezequiel describing him. também a narrativa descrevendo. In Isaiah 14, Em Ezekiel Isaías 28, 14, we saw him Ezequiel saying 28, that he wants to nós exalt vimos himself Lúcifer like the dizendo Most que ele High, queria meaning he exaltar-se wanted to replace acima do God, Altíssimo. that he may Em be outras worshipped. palavras, ele queria substituir Deus para ser adorado. Akisema ya kwamba anataka kujiinua kabisa, kujikweza, kupata nafasi ya yeye aliye juu sana, Mungu Baba, kumaanisha kwamba alitaka kuabudiwa. He wants to replace Ele queria God. substituir, ele quer substituir And then Deus, that he would exalt himself to Mount para que Zephon. então ele possa se exaltar acima do monte da adoração. Are you aware that in the great tribulation, Você that will está happen to the ciente earth? That de will be que na fulfilled on grande the earth. tribulação That isto all the vai nations will se worship cumprir na terra, que todas as nações vão adorá-lo? Esta é a razão pela qual estes dois profetas estão aqui. The reason these two prophets are here to counter him and do battle Essa é a against razão him. pela qual estes dois profetas estão aqui, para fazer batalha e então destroná-lo. Não importa o que tem que acontecer. The power that can explode the neutron stars O that you see poder on que your screen with pode all the sound. destruir as estrelas de nêutrons com aquele tremendo estrondo. Esta é uma amostra do poder que você vê na sua tela, a explosão das estrelas de nêutrons, que o Senhor me levou lá em cima para empurrar estas estrelas de nêutrons. Este é o tanto de poder que nós vamos lutar contra o diabo na tribulação e grande tribulação. Veja agora na sua tela. Je, mwajua ya kwamba hizo nguvu kabisa ni kwa ajili ya kupigana vita na shetani? Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacode todo o universo. Esta profecia foi dada mais de 13 anos antes. E então cumpriu-se em 2017, quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, sacode o universo inteiro. As duas estrelas de nêutrons foram se aproximando uma das outras até que elas colidiram. E esta explosão massiva gerou ondas. Veja o som. Haverá uma tremenda histórica colisão aqui em cima no céu. Um dos eventos mais violentos em todo o cosmos, um dos eventos mais violentos. A colisão de duas estrelas de nêutrons.
uma colisão violenta e cósmica. Este é o poder que vai estar atuando na tribulação e na grande tribulação para atacar o diabo. Então vocês precisam estar muito cientes daquilo que está diante de nós aqui. O que é que o coronavírus está dizendo para a Terra a respeito dos eventos da linha do tempo profético de Deus.